Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Quero convidar os meus amados irmãos para que leiamos a partir do versículo 7. Leremos até o verso 13. Primeiro de Samuel, capítulo 7, de 7 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais filisteus contra Israel. Porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor com os filisteus todos os dias de Samuel. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai que está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta bendita porção da palavra do Senhor que ora ali. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que abençoe, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus filhos que ao receber a tua palavra nesta noite, aqui nesse santo lugar. E aqueles que vão te receber, ó Deus, depois dos seus lares, por meio dessa gravação. Que todos nós, ó Deus, que ouvimos essa tua palavra, possamos constranger os nossos corações diante da tua presença, diante da tua palavra, e que a palavra do Senhor possa fazer aquilo que te apraz nas nossas vidas. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Quero que você guarde essa palavra à primeira vista, no versículo 12. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amados irmãos, o que estava acontecendo aqui é que os filhos de Israel estavam em aperto. Estavam em uma situação de peso por conta de que os filisteus estavam com guerra contra os filhos de Israel. E quando os filisteus souberam que os filhos de Israel estavam congregados ali em Mispá, eles rapidamente se armaram e planejaram ir para atacar o povo de Israel. E nesse tempo, então, a Bíblia vai nos ensinar que o povo de Israel clamou a Samuel e pediu a Samuel para que não parasse de clamar a Deus, para que Samuel continuasse buscando ao Senhor, continuasse clamando a Deus, orando a Deus, para que Deus desse livramento ao povo de Israel. E aconteceu que Samuel, então, ele vai pegar um cordeiro e ele vai sacrificar a Deus. E ele sacrifica ao Senhor, e o texto diz que o Senhor deu ouvidos a ele. Isso para mim é interessante, porque o povo de Israel estava numa situação bem difícil. Eles estariam sendo atacados pelos filisteus, que era um povo muito forte, inimigos de guerra muito forte, e eles pedem a Samuel para Samuel clamar a Deus.
Samuel faz duas coisas: oferece sacrifício a Deus, esse sacrifício foi aceito. Clama ao Senhor e o Senhor ouve a Samuel. Isso é interessante, amados irmãos, porque nos dá também a certeza, a convicção de que em momentos difíceis da nossa vida, passamos alguns, no ano de 2024, ou talvez algum irmão passou, situação mais difícil do que o outro, mas a verdade é que quando nós clamamos a Deus, de todo o nosso coração, o Senhor nos ouve. E quando o Senhor nos ouve, Ele responde. Deus não é aquele que apenas ouve para falar: tudo bem, eu estou ouvindo, eu sei que vocês estão precisando de mim. Mas a Bíblia diz que o Senhor não está com os seus ouvidos tapados e nem os seus braços encolhidos, de modo que Ele não possa salvar. E o que vai acontecer aqui é algo extraordinário. Quando então Samuel fez o sacrifício, clamou a Deus, no verso 10, na segunda parte, diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então os filisteus, aqueles inimigos ferrenhos, foram derrotados por Deus. Amados irmãos, prestem atenção: o próprio Senhor entrou na batalha que era dos filhos de Israel. E o próprio Senhor venceu a batalha para os filhos de Israel. Nós não temos um Deus que fica olhando apenas. Ele entra na batalha e Ele entra para nos guardar, para nos proteger e até mesmo para derrotar os nossos inimigos. De modo que os filhos de Israel saíram e perseguiram os filisteus. E aí o versículo 12, Samuel, ele toma uma pedra e ele coloca entre os paisens, chamou o seu nome Ebenezer. Aquela pedra seria a pedra de testemunho. Aquela pedra estaria testemunhando o que o Senhor tinha feito naquele dia em favor do povo de Israel. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O versículo 13 vai dizer que os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos deuses de Israel. Então, nós vamos ver esse texto que ensina algumas coisas. Eu quero começar por aqui para nós vermos o que Deus faz e também entendermos aquilo que nós devemos fazer, porque muitas vezes nós pensamos que é Deus que vai fazer tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e esse texto já nos ensina que Samuel fez, como Israel fez, Deus fez a parte dele e a vitória foi garantida. Esse texto diz que estava acontecendo naquele momento, o Senhor venceu aquela batalha e nunca mais, ou seja, o Senhor projetou isso para o futuro. Nunca mais o povo filisteus atacou o povo de Israel. Nunca mais eles estiveram ali para afrontar o povo de Deus. Isso nos ensina que até aqui nos ajudou o Senhor. O ano 2024, para muitos, foi um ano difícil, a gente percebe claramente, mas o Senhor nos ajudou até aqui. Nós chegamos até o dia 31 de dezembro. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Passamos por todos os obstáculos. Então nós precisamos, amados irmãos, olhar para trás e ver o caminho que nós já percorremos para chegarmos aqui. Quantos livramentos o Senhor nos deu. O Senhor supriu as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus durante todos os dias. O Senhor saciou a nossa fome, a nossa sede. Ele cuidou da nossa saúde durante todos esses dias. Isso aponta para o futuro. Quando eu vejo que até que nos ajudou o Senhor, eu posso falar assim: se Ele nos ajudou até aqui, Ele nos ajudará também até adiante. Então, 2025, amados irmãos, deve ser entregue antes dele começar nas mãos do Senhor e agradecer a Deus pelo que Ele já fez até agora e já agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer daqui para frente. Eu penso que Deus vai continuar nos protegendo, eu penso que Deus vai continuar suprindo as nossas necessidades, eu penso que Deus vai continuar sarando as nossas enfermidades, eu penso que Deus vai continuar abençoando a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos netos. Eu penso que a mão do Senhor vai continuar sobre as nossas vidas.
porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Nós não podemos, amados irmãos, esquecer as coisas que ficaram para trás, no sentido de nós querermos voltar ao passado. De certa forma, se nós levássemos o que Paulo vai nos ensinar lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, nós poderíamos falar, então nós estamos com amnésia, porque nós esquecemos. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corramos. Ele está falando, olha, as coisas para trás ficam, elas vieram até aqui. Nós não temos amnésia, nós sabemos muito bem os momentos que nós passamos, nós não vamos esquecer no sentido de apagar a nossa mente, mas nós vamos deixar eles para trás, na certeza de que o Senhor vai nos ajudar até aquele dia. Então eu tenho a parte que eu devo fazer. E aí nós vamos ver o que nós temos que fazer. Abra agora sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Do verso 7 a 14. Se tem alguém que podia olhar para o seu passado, olhar para o seu presente, olhar para o seu futuro, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Filipenses 3, de 7 a 14, diz assim: mas que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Paulo tem alguns desejos no seu coração que ele vai expressar aqui na carta aos irmãos de Filipe. Um dos desejos de Paulo aqui era com relação a Cristo. Ele tinha desejo da sua vida com relação a Cristo, porque ele tinha tido um encontro real com Cristo. Então, nós podemos olhar também para as nossas vidas, também o ensino está chegando, e nós também precisamos ter alguns desejos com relação a Cristo, como Paulo teve. E aí ele olha para o passado dele, ele olha para o presente, mas ele olha aquilo que ele quer alcançar lá na frente. Ele diz no versículo 8 que ganhar a Cristo é o maior lucro. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha vivido uma vida extraordinária, porém longe de Deus. Agora ele teve um encontro com Cristo e ele fala, olha, ganhar a Cristo é a coisa mais importante para a minha vida. Então, quando eu penso na minha vida, no que já passou, no que eu estou passando e o que eu ainda vou passar, eu posso falar com o apóstolo Paulo, eu preciso viver os próximos 365 dias do mês de 2025, ganhando a Cristo, conhecendo melhor a Cristo. Paulo vai dizer isso no versículo 10. Ele quer conhecer mais a Cristo, ele diz, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Então Paulo está querendo conhecer melhor a Cristo. Ele está querendo ser mais semelhante a Cristo. Ele já passou por muitas batalhas, muitas lutas, mas ele diz que quer conhecer mais a Cristo, quer ser semelhante mais a Cristo. Ele quer engrandecer a Cristo, mas ele quer também, versículo 9, ser achado nele. Será que esse é o desejo do nosso coração? Depois de nós vermos que Deus já venceu as nossas batalhas até aqui,
E nós olhamos para o futuro e entendemos que o Senhor vai continuar nos ajudando. E qual vai ser a nossa parte? Será que nós vamos ficar estagnados onde nós estamos? Ou nós vamos querer continuar crescendo no conhecimento e na graça de Deus? Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para onde? Eu prossigo para o prêmio. Qual prêmio? Da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Paulo não ficou parado ali, ele está olhando para o céu. Paulo está olhando para a glória que está lá na frente aguardando a ele. Amados irmãos, em 2025 nós não podemos ficar estagnados. Em 2025 nós não podemos ficar vivendo do passado. Muitos estão vivendo das glórias do passado. Aqui o povo de Israel, quando estava praticamente sendo atacado pelos filisteus, o Senhor interviu. Eles não ficaram estagnados só contando que o Senhor fez, mas ele está falando, se o Senhor nos ajudou até aqui, todos os inimigos que vierem contra mim, o Senhor me ajudará. Agora, meus irmãos, nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Deus para sermos filhos de Deus, para sermos santos e separados, fomos chamados por Deus para termos a vida eterna, nós fomos chamados por Deus para termos a glória eterna. Agora, como que nós vamos fazer para alcançar isso? Nós estamos apenas nessa corrida, é uma caminhada. A nossa trajetória aqui é como a trajetória do povo de Israel no deserto. Canaã está lá na frente, e eles saíram aqui do Egito. Nós estamos nesse ponto, mas a nossa chegada ainda está longe. É por isso que Paulo diz, eu prossigo. E eu prossigo para onde? Para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que existe um prêmio. Todo aquele que corre e vence, ele recebe uma medalha, recebe um prêmio. Mas o que eu preciso deixar nessa caminhada? Será que eu posso continuar correndo com todo o peso que eu estou trazendo dos meus ombros? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. E esse texto, então, vai nos ensinar, aos irmãos, que não podemos caminhar, correr com algumas coisas que ainda estão nas nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão depressa nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vejam só que o autor aqui aos Hebreus vai falar a mesma coisa que Paulo. Ele vai dizer que ele está numa corrida, mas ele não pode continuar correndo com peso. E esse texto fala claramente sobre este peso. Nós podemos entender aqui, irmãos, que existe uma carreira para nós percorrermos. E nós precisamos considerar algumas coisas. Olha só, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essa testemunha aqui, amados irmãos, está aqui no capítulo 11. Quem são as testemunhas que estão nos rodeando, que estão nos olhando? Na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, nós vemos aqui muitos homens e mulheres que viveram no passado. Homens e mulheres que lutaram, que sofreram, que venceram. Homens e mulheres que passaram por momentos tão difíceis na sua vida, mas eles venceram. E eles estão a nos observar. Nos observar como? Os exemplos desses homens e mulheres da galeria dos heróis da fé estão apontando para nós. Eles venceram e nós também precisamos vencer. Eles correram a carreira que estava proposta e eles chegaram no final. Então, há uma coisa que nós precisamos considerar, é que nós estamos correndo e existe uma grande nuvem de testemunha, que há também o interesse de nos ver vencedores. Mas existe uma coisa aqui no versículo 1 que diz que nós devemos deixar.
Nós devemos deixar. E ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Amados irmãos, não dá para vivermos uma vida cristã, não dá para pensarmos em vitórias em 2025, se nós não deixarmos todo o embaraço, se nós não deixarmos todo o pecado, esse peso que muitas vezes está sobre a nossa vida. Então nós precisamos rejeitar isso. Nós devemos deixar isso. Que são os pecados? Quais são os pecados? São os prazeres da vida, que muitas vezes estão nos tirando daquela corrida, daquele lugar que nós devemos chegar. São as vantagens que muitas vezes o mundo oferece para nós. Muitas vezes são as fascinações da coisa fácil, da riqueza. Então, o autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas ele vai falar nesse texto também como que nós devemos correr, porque não adianta apenas deixarmos o pecado do embaraço. Eu posso deixar o pecado do embaraço e ficar estagnado. E Paulo já falou que ele está correndo para chegar lá na frente e receber o prêmio. Então, como que nós devemos correr? A segunda parte do versículo 1 diz assim: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta, mas nós devemos correr com paciência. Nós estamos vivendo o tempo da impaciência. Ninguém tem paciência para nada. O marido não tem paciência com a esposa não tem paciência com o esposo, os pais não têm mais paciência com os filhos já não estão tendo paciência com os pais. Nós, irmãos em Cristo, muitas vezes não estamos tendo paciência um com o outro. E Paulo está falando que nessa corrida nós devemos correr com paciência. Uma carreira que está proposta para nós. E se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos resignação, se nós não tivermos perseverança, se nós não continuarmos insistindo, as coisas desse mundo vão chegar e vão nos tirar daquela corrida. Então devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas o versículo 2 vai nos ensinar que nós não podemos correr sem olhar para o alto. Todo aquele que corre, ele está olhando para a linha de chegada. Ele está olhando lá na frente. E o versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa carreira que eu estou correndo, Deus me ajudou até aqui, está me ajudando, Ele vai me ajudar até lá, e eu vou ter que correr com paciência, com perseverança, olhando lá para frente, olhando para Jesus. É por isso que Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para frente, eu continuo correndo. Eu não paro de correr, eu continuo correndo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, amados irmãos, não pode estar firmada em nós mesmos. A minha fé não pode estar firmada em mim. Eu não posso olhar para mim e falar assim: olha, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não posso falar assim porque eu sou fraco, eu sou débil. Eu preciso olhar para Cristo e falar: a minha fé está em Jesus, que venceu todas as coisas, pode todas as coisas e vai me levar até o meu destino. Aquele que é o autor e consumador da minha fé. Mas não apenas isso. Até que ponto nós devemos ir, amados irmãos? Ele diz que esse Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Isso nos mostra o seguinte: Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Nós também precisamos suportar as adversidades, as afrontas, as intempéries da vida.
Nós precisamos enfrentar os desafios que vêm sobre nós. Infelizmente, tem muitos dos nossos irmãos que, quando chega um obstáculo, trava, olha para trás e quer retroceder. Muitos dizem assim: eu não vou conseguir ultrapassar. E se você olhar para você, para a sua força, você vai poder falar: eu não vou conseguir ultrapassar. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e colocar toda a sua confiança nele, não vai ter obstáculo que você não vai conseguir transpor. Não vai ter inimigo que vai vir contra você. Muitas vezes os inimigos nos afrontam e muitas vezes muitos irmãos ficam receosos, com medo. O povo de Israel fala: Samuel, clame a Deus. E Samuel diz: eu vou clamar. E ele está clamando. E o Senhor ouve. E o Senhor ajuda. E o Senhor derrota seus inimigos. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, eles chegaram em um determinado lugar, meus irmãos, que diante deles havia o Mar Vermelho. Aos lados, montanhas. E atrás Faraó com seus carros, seus cavaleiros. Para onde nós vamos? Estamos sem saída. Muitas vezes é assim, estamos sem saída. E o povo começou a clamar. E aí Moisés vai clamar ao Senhor. Aí o Senhor fala assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga a Israel que marche. Estou com vocês. Marchem. Tem a hora de clamar. Samuel clamou. Depois teve a hora do povo de Israel perseguir os filisteus. Eles perseguiram. Aqui, Paulo está falando que agora é hora de correr, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, quando entendemos que Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou até no trono de Deus, a gente fala: bom, se Jesus fez isso, e ele me encoraja essa caminhada, essa corrida. Se eu sei que ele está me fortalecendo, se eu sei que ele está se manifestando na minha vida, eu também vou conseguir. Aí vai se cumprir o que Paulo diz aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso por mim mesmo, mas eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá. 2025 está chegando, mas não se assuste, não fique com medo. Creia no Senhor, continue correndo, continue marchando, perseverança. E aquilo que vier contra você, sobre você, você fala: Senhor, eu vou continuar olhando para frente, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. E se o Senhor me ajudou até aqui, o Senhor vai me ajudar a chegar até aquele dia, onde eu me encontrarei com o Senhor. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Muitos desfalecem do seu próprio ânimo. Muitos olham e falam: não dá para mim. Vou parar, vou voltar. O autor aos Hebreus, ele diz: considere Jesus, aquele que suportou todas as afrontas dos inimigos. Ele venceu. Ele já declarou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, não existe dificuldade para o cristão. Não existe obstáculos que ele não consiga transpor. Não existe derrota para o cristão. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 2025 está chegando daqui a pouco. Prossiga, continue correndo a carreira cristã, continue servindo ao Senhor Jesus em cada dia mais, com todo o seu ser, com toda a sua garra, com toda a sua coragem, porque o Senhor é quem luta as nossas guerras. E se o Senhor está conosco, se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? Paulo vai concluir em Romanos 8, dizendo que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou o seu Filho por nós. E ele diz, não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, ele não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Jesus todas as coisas? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem principal, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que venha 2025 e que venha com todas as dificuldades que vierem, porque nós estamos prontos em Cristo Jesus para suportarmos e para vencermos todos os desafios. Não tenha medo. Não tenha medo. Aquilo que surgir diante das suas mãos, faça conforme as suas forças. Não tenha medo. Não tenha medo da dificuldade. O Senhor é contigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele nos ajudará até a sua volta. Quando subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. E aí estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos. Quais são os seus projetos com o Senhor? O que você tem pensado para 2025? O que você tem pensado com relação à sua família? O que você tem sonhado para a sua família? Não pare de sonhar. Sonhe. Faça projetos. E coloque diante do Senhor. E peça a Deus. E fale com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. O meu projeto é esse. E se estiver dentro da vontade do Senhor, me ajude. Para que eu possa concretizar para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Amém. Amém. Deus, pois assim, nos abençoe. Amém. Nós